incrível. Olá, meus amigos, permaneço em Atenas e esse é o segundo vídeo da nossa série das mitologias gregas, viajando com o professor Zanar. Eu estou no Templo de Zeus, o mais poderoso, o mais importante de todos os deuses do panteão do Monte Olimpo. Vamos fazer correlações com comportamento, autodesenvolvimento, inteligência emocional? Vem comigo! Esse maravilhoso templo foi erigido no século V a.C. e possuía dimensões colossais. Eram mais de 20 colunas em cada lado, com mais de 80 metros de comprimento o templo de uma ponta a outra. Tudo isso em homenagem ao grande Zeus, o pai de todos os deuses e responsável pelos destinos da humanidade. Segundo a mitologia grega, antes da Era dos Deuses, existia a Era dos Titãs. Os titãs foram ancestrais dos deuses e eles representavam o caos, eles eram primitivos, eles representavam simbolicamente nosso id, nosso lado mais impulsivo, mais focado nos desejos imediatos e na libido desenfreada. Enquanto que os deuses do Olimpo, que tomaram o poder dos titãs numa guerra terrível, representavam a força do cosmos, da ordem, da estabilidade das coisas. Para os gregos, os deuses não eram idealizados como na mitologia cristã e judaica. Os deuses, eles representavam a alma humana, com todas as contradições, com todos os conflitos e com todas as imperfeições da natureza humana. Depois de uma luta terrível entre os titãs e os deuses venceram e os titãs foram aprisionados no Tártaro, que é o submundo na mitologia grega. Os titãs originais eram filhos de Urano, que representa o céu, e de Gaia, que representa a terra, expressando toda essa dinâmica de busca de integração entre os polos opostos que são responsáveis pela estabilidade da realidade e da natureza. Um dos mitos gregos mais incríveis e que tem implicação psicológica marcante é o mito de Atlas. Atlas era um titã remanescente da grande guerra ancestral entre os titãs originais e os deuses liderados por Zeus. E ele quis libertar os outros titãs do Tártaro e retomar o poder para os titãs, tomando o poder dos deuses. Só que ele uniu forças com a realidade espiritual mais primitiva e foi derrotado pelo lado mais nobre dos deuses em uma coligação que Zeus liderou. Como punição, Atlas foi obrigado a carregar o mundo nas costas, a carregar os céus nos seus ombros pela eternidade. Uma punição que tem uma implicação simbólica para a psicologia muito interessante. Você já ouviu falar na síndrome de Atlas? Você conhece aquelas pessoas que se sentem obrigadas a carregar o mundo nas costas? Conhece aquela pessoa que é o arrimo de família, que tem a obrigação de resolver os problemas de todo mundo? Conhece aquela pessoa que dá o último vale-transporte para um colega e volta a pé para casa? Você conhece aquelas pessoas que se sentem responsáveis por tudo o que acontece ao seu redor? Aquele colaborador que é workaholic, que tem que fazer sempre tudo da melhor maneira possível, dependente de uma perfeição, uma cobrança muito grande? Conhece aquelas pessoas que acabam sendo muito ansiosas, porque exigem de si demais? Síndrome de Atlas. É como se elas se sentissem compelidas a um perfeccionismo que fosse compensatório diante das suas fragilidades, das suas inseguranças e dos seus medos. Tenho muitos pacientes que têm a síndrome de Atlas,
pessoas que estão estressadas, que sofrem de burnout, de esgotamento total. O estresse é aquela reação descompensada e desarmônica do sujeito diante do excesso de cobranças na sua relação com o mundo. O indivíduo estressado é aquele que se sobrecarrega, aquele que não consegue dar conta de tudo aquilo que ele mesmo exige sem haver uma necessidade com relação com o mundo real. As pessoas que estão estressadas, elas são ansiosas, elas somatizam, são aquelas pessoas que têm dificuldade para dormir, problemas sexuais, acaba tendo também distúrbios alimentares. O que nós precisamos é tentar melhorar nossa qualidade de vida, tomar decisões que sejam saudáveis, reconhecer os nossos próprios limites, não abrir mão do lazer, do prazer, não abrir mão de tomar decisões que permitam que a gente consiga contrabalançar e equilibrar as nossas obrigações e necessidades com o direito do ócio criativo, com o direito da gente recarregar nossas energias e nossas baterias. As pessoas que são estressadas e que têm a síndrome de Atlas e que têm um grau de ansiedade patológico são aquelas pessoas que se cobram muito, são aquelas pessoas que são perfeccionistas, são aquelas pessoas que às vezes se sentem impotentes, queriam fazer mais, queriam fazer melhor, queriam fazer muito, querem agradar demais as outras pessoas. Nós não devemos agradar as outras pessoas, nós devemos conhecer melhor nós mesmos, fazer sempre o nosso melhor na relação com o mundo, em busca de propósito, de um legado e de um sentido. E não de maneira ansiosa, compulsória, obrigatória, como se fosse punitiva, tentar satisfazer expectativas das outras pessoas. Esse mito grego de Atlas é muito simbólico, porque no conflito entre as forças primitivas do nosso desejo mais profundo e inconsciente, da nossa sombra junguiana, do nosso id freudiano, representado pelos titãs, nesse conflito entre essa dimensão com os deuses que detêm o poder, que representam o nosso ego, é quem toma as decisões, quem tem a capacidade racional de se posicionar diante da vida, nesse conflito entre o id e o ego, nesse conflito entre a sombra e a nossa persona, nesse conflito entre as forças primitivas e o lado racional, nós acabamos por apresentar sintomas. E um dos mais recorrentes é a síndrome de Atlas, a necessidade de carregar o mundo nas costas, de fazer mais do que nós efetivamente damos conta, sempre num processo vinculado à culpa, à autocobrança, que acaba gerando um sofrimento desmedido. Portanto, meus queridos, no lugar de vivermos sob o domínio da síndrome de Atlas, nós precisamos viver uma vida com propósito, com sentido, com plenitude, com leveza, com alegria, também com responsabilidade, com maturidade e com tolerância às frustrações. Boa jornada!